Sou Marcelo Montanari, vim de uma família que produz café há mais de 110 anos, sou a quarta geração de produtor de café. Essa parte da fazenda aqui, ó, era tudo um pasto, não existia nenhuma árvore, só mais perto do rio. Então aqui foi tudo planejado, tá vendo? Ó, uma casa com 50 metros defensivos, 50 metros de outra. Então as distâncias, então a gente já colocou em cima de certificações e normas. Então a gente teve que fazer um projeto todo aqui para reflorestar. Tentamos fazer com plantio, não foi tão eficiente. Conseguimos fazer com nucleação o melhor sistema elegemos como o melhor sistema de repovoamento de plantas. Aqui, esse formato do mapa, ele tem uma queda para cá e outra queda para cá, onde que abastece o meu recurso hídrico. Então, eu tenho que fazer que toda essa água que é absorvida pelo solo, que cai do céu, né, em forma de pluvio, chuva, seja absorvida pelo solo e sustente pequenas minas de água, pequenas fontes de água, para eu ter essa água durante a seca, né? Que eu vou utilizar essa água, vou rebombear ela aqui para cima, principalmente quando eu estiver em período seco. Então, como eu não tenho muita água aqui, eu tenho que capturar. Então, a minha área toda, ela funciona como um receptor de água e uma caixa d'água. Aí, através de microporos, ela vai infiltrando e filtrando, purificando e abastece algumas minas que ficam aqui. Então hoje aqui já está uma população muito maior de plantas, mas ó, antes de eu plantar café era tudo isso aqui, ó. Era uma pastagem, nesse padrão aqui. Isso aqui tudo, isso aqui era assim. Então é um trabalho demorado, mas contínuo. E aqui é o tanque de irrigação. Então foi muito legal que a gente entendeu todo o procedimento que você colocou, a linha de raciocínio de recuperação da APP, de aumento da água retida no solo, com bom trabalho da fertilidade do mato. Então a água desce no perfil do solo, acumula na APP. E vimos também a nucleação, que é uma das técnicas de reconstrução das APPs, utilizando a própria natureza local. E estamos aqui no tanque, onde a gente pode observar o sistema de oxigenação para água. A gente também teve que, na implantação de café, também pensar de um jeito que a gente poderia aumentar a capacidade de fornecimento de água, porque a gente já tinha a visão de colocar irrigação no próprio solo. A gente estava calculando aqui que a água na biomassa mais a água no solo, pelos cálculos preliminares, pode representar 100 milímetros, que é uma água que pode faltar em setembro, o momento da florada, por exemplo, né? Ou numa fase crítica de granação, em fevereiro. Então isso é muito importante porque foca bem na resiliência das fazendas. Por que você não optou por fertirrigação? Porque muitos produtores o fazem. A minha ideia de manejo de solo, ela vem contrária da fertirrigação, porque a fertirrigação é uma aplicação muito localizada. Eu tenho medo um pouco da acidificação de bulbo e salinização. É promover um enraizamento não só local, mas é que ele se difunda para o terreno todo, que ele cruze a linha e pega chega até no outra linha de café. Então é explorar o máximo possível do solo. Então usar isso. E eu vejo a fertirrigação muito localizada. Esse sistema eu acabei de construir, que eu preciso oxigenar a água. Por ela ser captada de represa, ela tem muito ferro. Então eu preciso oxigenar a água para que o ferro precipite. Porque esse ferro ele pode causar um problema futuro, que é entupimento de bicos. Então eu oxigeno o ferro precipita e aqui eu faço um estoque de água, um pulmão, que também eu consigo não ficar toda hora com a bomba ligada. Então eu desligo a bomba de baixo e trabalho às vezes durante o dia aqui.
E toda a água de retrolavagem, ela é reencaminhada para cá, então ela é reciclada. Então ela nunca vai voltar para o sistema inicial, que é lá embaixo na represa. Então é um conjunto de práticas realmente para captar água, usar a água para o seu bem, para produzir café de qualidade aqui do Cerrado, armazená-la na fazenda como um todo e trazer uma parte para cá. O meu sistema de gotejo, ele é 2 milímetros hora. Então imagina, eu estou economizando em cada setor praticamente mais de 50 horas de irrigação. Então é menos energia, menos estresse, porque você já tem a água lá, e menor o consumo também da água, você tem um tempo extra para gastar ela, e isso é sustentabilidade também.